Bom dia a todos os presentes. Vamos dar então início a estes 2 dias de trabalho e eu queria começar por cumprimentar e por agradecer a presença de todas as pessoas que aceitaram o nosso convite. Queria agradecer ao Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico, professor Hélder Pereira, a presença do diretor da nossa escola, o professor Jean Campiche, a presença também do seu provedor do estudante, o professor Jorge Camacho, e não vou dizer por último, porque é igualmente importante, a Sra. Presidente da Associação de Professores de Português, a Sra. Professora Edviges Ferreira. Queria também cumprimentar e agradecer a presença de todos os representantes das embaixadas que estão aqui conosco, nomeadamente de Angola, de Timor, de São Tomé, de Guiné-Bissau, de Moçambique e também a representante da Associação Internacional Luso-Brasileira de Integração da Arte e Cultura. Queria agradecer a presença dos nossos conferencistas convidados, a professora Filomena Viegas, a professora Silvia Melo Pfeiffer, o professor Roberval Teixeira, a professora Adelcide Ramos e a professora Elisete Mesquita, que são 4 nomes, que eu disse 5, e posso dizer que vieram 5 de cada canto do mundo, não é? Como se costuma dizer. Este encontro é o 3º, já tivemos 2 anteriores e de ano para ano nós sentimos, ou de encontro para encontro, nós sentimos cada vez mais a necessidade de continuar a investir na educação. É a minha convicção e é a nossa convicção de todos os que estão envolvidos de que a educação e de que a formação é, sem dúvida alguma, o pilar do futuro e está na base do progresso de qualquer nação, independentemente da faixa etária. Sem dúvida alguma, pensamos sempre nas crianças e no público mais jovem como o futuro, mas esse futuro, o futuro é sempre o dia da manhã. Portanto, independentemente da idade, de serem mais jovens ou menos jovens, e neste contexto que se assiste atualmente e numa altura em que se pensa não vale a pena optar por áreas de ensino como a educação porque não há trabalho e para a educação haverá sempre trabalho porque a educação é uma função, eu não queria dizer primária, mas vou dizer primeira, porque é importante e é a base do percurso e do caminho que qualquer um de nós, independentemente da sua área de intervenção e do seu gosto, vai trilhar. E, sem dúvida alguma, o português, seja o português na sua variedade brasileira, na sua variedade europeia, seja o português como língua de escolarização, que é uma língua que não é materna em países como Angola, como Moçambique, etc. Não vou estar a repetir. Queria, sem dúvida alguma, também agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a organização deste evento. Eu fiz há relativamente pouco tempo o meu relatório de avaliação de desempenho docente e, efetivamente, um dos itens que vinha lá era a relevância do trabalho colaborativo. É efetivamente importante o trabalho colaborativo e é graças a esse resultado desse trabalho que nós estamos todos aqui hoje. As colegas do Departamento de Línguas e Literatura, sem dúvida alguma, as mais envolvidas, mas nós acabámos por bater também a outras portas, como o Departamento de Tecnologia, que também nos está a ajudar, o Departamento de Artes, etc. Todos, de alguma forma. Portanto, muito obrigada também. Queria ainda só referir que quem quiser fazer a formação contínua, isto é, quem quiser ver a sua formação acreditada deste evento, terá que dar indicação na entrada, terá que preencher uma ficha de inscrição na entrada
e depois também terá acesso àquilo que tem de fazer em termos de avaliação e que terá que ser entregue até ao dia 20, se não estou em erro, mas essas informações depois estão detalhadas na pastinha que todos já receberam no encontro. Queria ainda ressaltar o programa cultural. Nós temos uma sala de exposições que foi montada, digamos assim, com a ajuda de colegas e com objetos e trajes que nos foram cedidos por diferentes países onde se fala a língua portuguesa, portanto de vários cantos do mundo, conforme eu há pouco referia. Mais logo, no final da tarde, às 6 horas, vamos ter um autocarro da Câmara Municipal de Santarém, que também nos deu o seu apoio e a quem também quero agradecer. Esse autocarro vai nos levar ao centro da cidade e vamos ter uma visita guiada para nós, só para nós, o que eu penso que é muito bom, ao Convento de São Francisco, que foi agora recentemente restaurado e é eu diria um ex-libris da cidade de Santarém. Depois os autocarros traz-nos-ão de volta ao jantar, que vai haver aqui na ESE. Quem não se inscreveu tem até ao final da manhã para se inscrever, para nós também termos ideia do número certo de pessoas. Um aspecto importante, e para terminar, queria só informar que amanhã de manhã os trabalhos vão começar na Casa do Brasil, que é no Largo Pedro Álvares Cabral, e depois teremos autocarros também que nos vão trazer de volta à ESE para darmos seguimento aos nossos trabalhos. E da minha parte, um bem-aja a todos aqueles que aqui estão, e vou passar então a palavra ao seu professor Hélder Pereira. Tinha dito para não fazer. Antes de mais, bom dia a todos. Eu, ao iniciar estas palavras, faço na convicção que tenho uma única certeza neste momento, é que vocês não vieram aqui para me ouvir, seguramente. E, portanto, nessa perspectiva, eu prometo ter a maior brevidade que me for possível. Queria apenas deixar aqui 3 notas. A primeira nota é, como não poderia deixar de ser, e desculpem-me por, digamos que, ferir o protocolo, mas dizia eu que a primeira nota e preliminar, como não poderia deixar de ser, é para os estudantes aqui presentes. E é para os estudantes aqui presentes porque são eles a razão de ser desta instituição. Não há escolas, não há universidades, não há institutos sem estudantes. Vocês são a nossa razão de existir enquanto instituição e, portanto, nessa perspectiva, acho que devem preceder tudo e todos. Quero-vos apenas fazer um apelo. Resistam o máximo que puderem, façam ouvidos de mercador quando vos dizem que têm que se ir embora. Eu creio que a sociedade portuguesa precisa de vocês e porque precisamos de vocês, ouçam só o que vos convém, façam às vezes como nas aulas, ouçam só o que vos convém e quando vos dizem para vos ir embora, tentem cá ficar porque nós precisamos de vocês, é tudo. A segunda nota é, claro, para as pessoas aqui presentes, eu não digo estrangeiros, porque não são estrangeiros, porque quem fala a mesma língua não é estrangeiro, é residente em outros sítios. É deixar-vos aqui, portanto, uma nota de boas-vindas. Estejam aqui connosco, é um prazer tê-los aqui connosco. Estou seguro que da parte do Instituto, isso seguramente, e da parte da direção desta escola vai acontecer, vocês vão ser muitíssimo bem recebidos, portanto, e agora vou utilizar uma palavra que não é portuguesa, enjoy a vossa estadia aqui connosco. Muitas felicidades para os trabalhos. A terceira nota, obviamente, que teria de ser para os organizadores, na pessoa quer da organizadora, minha colega, quer do diretor desta escola e meu colega.
É com estes eventos que as instituições amadurecem, é com estes eventos que as instituições se desenvolvem, é com estes eventos que as instituições se afirmam nas comunidades envolventes e nas comunidades mais alargadas. Portanto, nessa perspectiva, parece-me que foi um excelente serviço que a Escola Superior de Gestão, peço desculpa, Também terminei eu digo gestão porque sou oriundo da Escola de Gestão, é com este tipo de organizações que não se medem pela quantidade de pessoas presentes, às vezes, desculpa-me o inglês, small is beautiful, mas dizia eu, é com estes eventos que as instituições se engrandecem, se afirmam e que cumprem a sua missão. Portanto, também vocês estão de parabéns ao organizar este tipo de iniciativas. Da parte do Instituto, eu já estou agora neste momento a infringir a autodisciplina que me impus, vocês não vieram aqui para me ouvir. Da parte do Instituto, todos vocês sejam bem-vindos e peço-vos, por amor de Deus, sintam-se em casa. Muito obrigado. Não era para baterem palmas, muito obrigado. Foi só muito obrigado por me terem ouvido. Agora sou eu. Agora vocês vão ouvir falar português, finalmente. É muito bom de falar depois dessas duas pessoas, porque eu já não tenho nada a dizer. Eles disseram tudo. Mas também quero agradecer as pessoas, os convidados, as pessoas que vieram até nós para este encontro. Evidentemente, como diretor da escola, agradecer ao Departamento de Língua e Literatura de ter organizado este terceiro congresso, porque é verdade que é importante, ia dizer, mesmo se não, o português não é minha língua, que o português é um pouco o agente dessa escola. Somos uma escola de educação e na educação o português tem um peso enorme. É uma razão de ser, esse ensino do português e da literatura. É bom de ser também com outro sotaque, o português. Assim temos mais diversidade, não é? Depois, este encontro tem sucesso se eu penso a dor de braço que eu tinha ontem à noite, depois de assinar todos os certificados de participação, prova que realmente as coisas corram bem. Muito obrigado por mostrar que a escola é viva e que a escola trabalha. Obrigado. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar os meus colegas de mesa, o vice-presidente do Instituto, o diretor da escola, a minha colega de escola e do Departamento de Língua e Literatura e também a representante da Associação de Professores de Português. Cumprimento a Assembleia, todos os participantes, obrigado por terem vindo. E não sendo o português a minha área de formação, eu de formação sou geógrafo, portanto estou longe destas questões do português, gostaria apenas de partilhar algumas preocupações que tenho em relação ao português enquanto professor, são fundamentalmente 4 aspectos. Um aspecto tem a ver com a questão da linguagem codificada que hoje em dia os estudantes tanto utilizam. Os estudantes recorrentemente utilizam uma linguagem muito codificada, quer nas mensagens de telemóvel, quer nas mensagens de Facebook, na internet, etc. E essa linguagem codificada, mais do que uma questão de facilidade de comunicação e de rapidez de comunicação, penso, não sendo especialista, posso estar a dizer alguma barbaridade, mas penso que configura alguma estrutura de pensamento. Porque sinto, como professora, que os estudantes muitas vezes respondem também de uma forma muito codificada, quer dizer, têm dificuldade em desenvolver as ideias, têm dificuldade em fundamentar um pensamento e, portanto, as respostas vão sendo cada vez mais curtas
quase à medida da codificação que vão fazendo no Facebook e nas mensagens de SMS. Portanto, isso é uma preocupação que vos deixo, vocês é que são especialistas, portanto, vocês é que poderão analisar isso. A outra preocupação no domínio do português é a utilização cada vez mais recorrente dos estrangeirismos. Aqui o nosso vice-presidente ainda agora utilizou 2 ou 3 estrangeirismos por graça, não é? Mas, de facto, em algumas circunstâncias, eu acho que se usa e abusa dos estrangeirismos. A língua portuguesa é uma língua muito rica e muitas vezes nós utilizamos em determinados domínios. Estou a ver ali a minha colega Maria Barbas, que é do domínio da tecnologia. Por exemplo, é um dos domínios onde se utiliza, acho que abusivamente, muita linguagem anglo-saxónica. E muitas vezes este excesso de linguagem anglo-saxónica, penso, pode contribuir para um certo empobrecimento da nossa língua, ou pelo menos uma não valorização da nossa língua. É uma preocupação que eu tenho. Normalmente procuro não utilizar estrangeirismos, mas sei que é uma questão recorrente. Bem, sei que nós em Portugal temos um problema que, por exemplo, aqui a vizinha Espanha não tem de uma forma tão evidente, que é, em Espanha, eu penso que a Real Academia Espanhola da Língua é muito mais proativa nesta questão, que é divulgar sistematicamente como é que se diz em castelhano os termos, nomeadamente os termos científicos e os termos técnicos que vão surgindo. Em Portugal, nós não temos uma associação que seja tão proativa nesse domínio. Quer dizer, eu acho que as coisas acabam por depois evoluir naturalmente, embora nós tenhamos... Evoluir naturalmente, portanto é imparável. Pois, mas quer dizer, de uma forma às vezes eu penso que um pouco caótica, não sei. Mas isto é um leigo a falar, não tem nada a ver, vocês é que são especialistas, portanto. A outra questão tem a ver com o problema da... Agora esqueci-me. Era um quadro, exatamente. Mas tenho uma cábula. Eu ainda estava com atenção. Já sei. A cábula ajuda. A terceira questão tinha a ver fundamentalmente com o problema dos corretores ortográficos. Hoje em dia, os computadores vêm munidos de corretor ortográfico. E eu penso que isso tem uma grande vantagem, por um lado, mas por outro lado, eu penso que isto cria uma grande preguiça mental. Porque ouve-se muitas vezes os alunos dizer porque não estava no corretor ortográfico, porque não foi detectado no corretor ortográfico. E aconteceu já uma vez um aluno que entregou um trabalho que estava cheio de erros, mas tinha imensos erros. E quando o aluno foi chamado a atenção, mas este trabalho não está em condições de ser entregue, porque tem erros ortográficos a mais, isto não passa. A resposta dele não foi assumir a sua falta de conhecimento ou a sua impreparação, foi dizer, sabe, é que o corretor ortográfico não estava a funcionar. Portanto, a culpa não era dele, a culpa era do corretor ortográfico. Não tinha o corretor a funcionar do computador. Portanto, eu penso que isto é uma outra preocupação que temos que ter, que é esta questão do corretor ortográfico. Tal como na matemática houve a determinado momento o problema das calculadoras, não é? O uso recorrente da calculadora que também criou alguns problemas no raciocínio matemático e depois arranjam-se formas de contornar isso. Eu penso que no domínio da língua este corretor ortográfico também tem que ser repensado, pelo menos a forma como é utilizado. A última questão tem a ver com uma dimensão que aparece num dos eixos, que é a questão da multiculturalidade e a importância da língua num contexto que é cada vez mais multicultural. Eu penso que o português, sendo uma das línguas mais faladas a nível mundial, mereceria uma outra atenção por parte do governo português. Eu sei que, por experiência, porque nasci em Moçambique, sei que está aqui um representante de Moçambique, eu também sou moçambicano, e já depois de ter ido a Moçambique, sentia já depois da independência, voltando a Moçambique, sentia em muitas regiões alguma dificuldade, por exemplo, no acesso à informação de jornais. Os jornais chegavam tarde. Em Maputo ainda se conseguia ter jornais portugueses, fora de Maputo era difícil.
havia muitos centros onde havia falta de bibliografia em português. Ouvi muitos professores pedir, mandem livros portugueses para a nossa biblioteca. Em Angola também, os professores a pedirem, mandem-nos livros, nem que sejam livros muito velhos, nós precisamos ter livros nas nossas bibliotecas em português. E eu penso que isso era um trabalho que o governo português devia fazer de uma forma mais sistemática e mais empenhada. Porque efetivamente sentimos que, especialmente em África, há uma falta de investimento por parte do governo português nesta área e que nós podemos perder este comboio para outras línguas. Estou a pensar no problema do inglês em Moçambique, ou a questão do francês na Guiné, e, portanto, se os outros países são tão empenhados na defesa da sua língua, eu acho que o governo português devia ser mais empenhado na defesa da língua portuguesa fora da Europa. E pronto, são estas as 4 preocupações que eu tenho. São as perspectivas de um leigo. Espero que depois, durante os debates, se quiserem tomar em consideração, agradeço. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho. Bom dia, parece que agora cai a minha vez de dizer qualquer coisa. Quero cumprimentar a doutora Madalena, o professor Jean, o professor Hélder, o professor Jorge Camacho. Quero também cumprimentar todos os presentes, os colegas, os futuros colegas, e quero agradecer também em nome da APP e em meu nome pessoal o convite que me foi feito para estar presente nesta sessão de abertura do 3º Congresso Internacional. Ora bem, a professora Madalena, quando mandou um mail, fez-me um desafio pediu-me para eu, durante 10 minutos, falar sobre o ensino do português e o futuro do português. É lógico que muitas ideias me vieram à cabeça, mas o que é que se vai dizer sobre o ensino de português, algo que é tão importante e algo que está sempre em cima da mesa? E houve 3 aspectos que eu acho que terei de falar. Terei de falar sobre os programas, afinal nós, professores, temos um programa a cumprir, temos que falar sobre a consecução dos mesmos e também sobre o futuro do ensino da língua. Ora bem, todos vocês sabem que em relação aos programas, os programas do ensino básico, e estou a falar dos programas do ensino básico, foram reformulados e o próprio programa afirma o seguinte, e eu passo a ler: pressupõem uma concepção do professor de português como agente do desenvolvimento curricular. Em constante diálogo com as propostas que aqui são feitas, o professor deverá ser capaz de tomar adequadas decisões de operacionalização, o que será entendido, evidentemente, como valorização do importante papel que lhe está destinado, adaptando-as à realidade educativa da sua escola e da sala de aula. Isto não significa que a gestão dos programas seja aleatória nem radicalmente subjetiva, devendo cultivar-se um desejável equilíbrio entre aquilo que neles é essencial e a liberdade do professor para ajustar o currículo ao cenário em que ele se desenvolve. Para se encontrar o ponto certo daquele equilíbrio, será conveniente a todo o tempo ter presente as metas a alcançar, especialmente no final de cada ciclo. Ora bem, o programa fala-nos aqui em metas, mas que metas são estas? Será que estas metas que falam aqui em final de cada ciclo são aquelas que foram estabelecidas em agosto e que foram impostas e que estão a ser impostas aos professores? Será que essas metas estão de acordo com o programa? Ou será que elas vão espartilhar o programa que dava uma certa abertura, dava uma certa liberdade aos professores? Eu tenho esta perspectiva, e a APP também já o demonstrou publicamente, que pensamos, e a APP pensa que de facto há um espartilhamento do professor, isto é, o professor tem que cumprir objetivos. E só para vocês perceberem um bocadinho o que são estas metas, eu também vou ler só uma passagem muito pequenina do que é que o aluno, no final do primeiro ano, tem de saber fazer. O aluno, no final do primeiro ano, no item que é ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos, tem que fazer o seguinte: ler pelo menos
45 de 60 pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas, em 4 sessões de 15 pseudopalavras cada. Segundo ponto, ler corretamente por minuto, no mínimo, 25 pseudopalavras derivadas de palavras. Ler pelo menos 50 em 60 palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regular e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares. Ler corretamente por minuto, no mínimo 40 palavras de uma lista de palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente. Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto. Agora eu pergunto, será que nós vamos estar com um cronómetro a saber, sim senhora, menino, leste estas palavras, atingiste as metas? Vocês vejam ao pormenor a que isto chega, quer dizer, o professor está espartilhado, o professor tem que cumprir estas metas. E as próprias determinações são, cumpram-se as metas. Como os colegas sabem, os livros vão ter que ser alterados, os manuais, vão ser feitos novos manuais, de acordo com as metas. Mais uma agravante, num outro campo. Ora bem, mas pergunta, será que estas metas vão melhorar o ensino do português e diminuir as deficiências no domínio da nossa língua que estão evidenciadas pelos nossos estudantes, infelizmente, embora estejam a melhorar, tanto em exames nacionais como em estudos internacionais? É que isto a mim preocupa-me, enquanto professor do ensino secundário, e eu referi um exemplo do primeiro ano, eu temo que metas semelhantes cheguem e vão chegar ao ensino secundário. E então eu pergunto como é que será? Será que nós também temos de ter um cronómetro? Será que, como é? Será que o programa que nós temos atualmente, será que vai ser completamente posto de parte? Não sei, esperemos que não. Ora bem, o meu terceiro aspecto prende-se com o futuro do ensino do português. Eu acho que, apesar de tudo, eu defendo que nós, professores, desde que tenhamos amor à arte e desde que haja aquilo que todos nós temos, engenho e arte, como dizia Camões, conseguiremos certamente ultrapassar todas as dificuldades e tudo faremos para dignificar e para melhorar o ensino de português, porque eu penso que em todos nós há sempre engenho e arte. Muito obrigada. Então, muito obrigada por todas as intervenções, cada uma com o seu enfoque, todos os enfoques importantes na formação de um todo. Então, eu agradeço a presença de todos aqui e vamos agora aqui dar início, ou por outra, entrarmos, e nem de propósito vamos entrar com gramática. Com a professora Filomena Viegas, a quem eu chamo para se juntar aqui à nossa mesa. Bom dia a todos, acho que me estão a ouvir e penso que de facto estarei muito melhor se estiver de pé, portanto prefiro falar mais alto a estar sentada. Coube-me então a mim a vez de começar esta sessão falando sobre gramática. Quando a Madalena me convidou para eu vir aqui, tal como convidou a Edvige, achei muita piada porque o convite foi para que eu fizesse uma apresentação que cativasse para a gramática. Posso usar estas palavras? Eu gostei muito do convite, cativar para a gramática. Depois a Madalena há pouco disse que viemos de vários sítios, cada um do seu canto. Eu vim do canto da APP, portanto, cativar para a gramática do canto da APP. Digamos que este é o meu mote de entrada aqui. Contudo, obviamente, como o nosso passado não é habitualmente feito de pequeninas coisas que se passaram ontem, são coisas, e no meu caso já sou mais velha, que se passaram há muito tempo, aquilo que verdadeiramente me parece que fez com que a Madalena me tivesse convidado para estar aqui foi o meu passado de grande amante da gramática e de ter desenvolvido em determinada altura, na altura é que toda a gente ficou muito assustada com a Tlebs, lembram-se da Tlebs? Talvez se lembrem. Na altura em que toda a gente ficava muito assustada com a Tlebs, eu ficava bastante fascinada com aquilo que a Tlebs poderia permitir, era regressar à gramática, porque me lembro estou a fazer um preâmbulo, tenho quanto tempo? Tenho meia hora só.
eu tenho muita coisa para vos dizer, então eu vou tentar ser curta de palavra. Mas lembro-me que em 98, quando fazia formação sobre gramática, numa celebração de formação que se chamava Texto, Gramática e Computador, os meus colegas diziam que nessa altura se podia fazer, podiam-se ter créditos fazendo outras coisas e, portanto, a gramática era sempre, ficava sempre em segundo plano e nós tínhamos muito pouca adesão por parte dos colegas para uma ação que se chamava Texto, Gramática e Computador. Portanto, o meu gosto pela gramática e pelo ensino da gramática vem de muito, muito, muito longe. Penso que desde a altura em que trabalhava diretamente com os miúdos em sala de aula e ainda não fazia formação sobre a gramática. Ora, cativar para a gramática, eu comecei a pensar, nem sou Saint-Exupéry, nem sou o príncipezinho e não sou a raposa, mas a gramática de facto tem sido uma espécie de raposa para mim, porque me cativa imenso. Ou pelo menos eu acho que eu sou cativada de facto por aquilo que a gramática me pode dar a mim e penso que tenho conseguido algumas vezes com os alunos e com colegas desenvolver atividades que mostram que a gramática pode ser muito atraente para quem a vê de uma certa perspectiva. Ou seja, é preciso gostar para se fazer, primeira coisa. Ou não se gosta e se faz de uma maneira que é torta, nasce torta e sai torta. Portanto, estou aqui para vos mostrar algumas coisas que fiz com a gramática. E a primeira coisa que vos vou mostrar minimamente o plano que tinha na cabeça a seguir. Enquadramento curricular, e a Edviges, por acaso, já referiu há pouco que nós, na realidade, como professores de português, temos normativos em vigor que temos de seguir. Um dos normativos em vigor é o programa de português. Eu já vos vou falar quais são exatamente os documentos que têm orientado o meu trabalho ao longo de várias décadas, porque sou velha, a trabalhar no ensino do português. Gostava de vos falar de alguns pressupostos teóricos e opções metodológicas que me têm orientado e, finalmente, aquilo que gostaria de dedicar mais tempo, porque é aquilo que é mais importante que vos traga, são os casos de ensino explícito da gramática, porque defendo o ensino explícito da gramática. E fazendo aqui uma direta ali para o nosso colega, o mais importante não é a ortografia. O mais importante é passar para a palavra aquilo que é o pensamento, a forma coeso e coerente. A ortografia é o cenário, é o envelope. Se eu não conseguir o pensamento coeso e coerente, não há envelope que me faça com que aquilo chegue de uma forma que os outros compreendam. Portanto, de que vos vou falar em casos de ensino explícito da gramática não é de todo de ortografia, é de coesão e de coerência. Portanto, vou trazer-vos, obviamente, casos onde tenho trabalhado principalmente, porque a minha área de predileção é a semântica, é a pragmática e a linguística textual. São esses casos que vos vou aqui trazer. Alguns deles vocês vão conhecer, porque são velhos, eu já os apresentei noutros sítios, mas gosto de voltar às coisas porque nós mudamos-las com o tempo, não é? Olhamos uma atividade que fizemos há 20 anos e dizemos assim, olha, eu agora podia fazer assim, porque já sei mais, já consigo fazer melhor, e então eu sou, como se costuma dizer, de aproveitar tudo o que é velho e trazer para o presente. Também porque sou velha, não é? Portanto, a primeira coisa que vos ponho aqui, isto é uma brincadeira, conhecem o I Ching? Ninguém conhece o I Ching? Conhece o I Ching? Esta é a carta do I Ching de que mais gosto. Ou melhor, é a primeira, gosto de muitas. É o criativo. E esta é uma forma que eu escolhi para mim própria de vos falar aqui. É assim uma espécie de... São casos, são fichas. Gostava eu de seguir como modelo Wittgenstein. Aqui o que ele diz é para mim assim uma espécie de lei. É lei mesmo. Como tudo o que é metafísico, a harmonia entre pensamento e realidade deve encontrar-se na gramática da língua. Nós, sem gramática, não conseguimos fazer nada. A gramática é que organiza aquilo que nós temos para dizer e põe sob a forma de texto.
e eu não diria frase, de texto, de enunciado, porque somos locutores, porque alguém ouve. Portanto, este é o meu mote de saída. Este é o meu mote de saída. E agora vou começar com o tal enquadramento curricular, que era o primeiro ponto de que vos queria falar. Enquadramento curricular para tudo aquilo que tenho feito nos últimos anos, os programas de português que, por sinal, ainda estão em vigor os de 91 em relação ao 4º ano e em relação ao 9º ano, não é? Portanto, nós temos os programas de 91 para 4º ano de escolaridade e 9º ano de escolaridade ainda. É curioso, a Edviges tem razão, a quantidade de coisas que os professores têm sobre eles, como uma espécie de canga, quer a gente queira, quer não, os programas também são alguma coisa que se abate sobre nós e que temos de gerir. Mas, como ela diz, com engenho e arte, a gente gera tudo. A segunda coisa que me orientou, ainda que não esteja já em vigor, mas orientou-me, foi o Currículo Nacional. E digo-vos que continuo a considerar que é um grande documento. Portanto, ele foi meu documento orientador e continua a ser, obviamente, nomeadamente este livrinho que eu acho genial, que é a Língua Materna e Educação Básica e que esteve na sua origem, teve na sua construção uma presidente da APP, que é a Maria José Ferraz, e que continua a colaborar connosco na revista Palavras. Eu vim cá do cantinho da APP, sempre que puder, vou-vos dizendo que a APP é boa porque gostava de vos ter como sócios. Se nós tivermos mais sócios na APP, seremos muitos. Se formos muito, até podemos fazer aquilo que eu tanto queria, a multiculturalidade. Nós temos aqui muita coisa a fazer para o mundo que fala português. Terceira coisa que me orientou, o dicionário terminológico, que começou por ser Tlebs, mas como assustava muito, mudou-se para dicionário terminológico, que é uma coisa que acontece em Portugal. A gente muda os nomes, a pé de passada muda-se os nomes. E eu farto de dizer, porque é que os CTTs são tão famosos e continuam a ser CTTs? Correio, telégrafo e telefone. Nem sequer há telégrafo e a gente continua a usar. Mas a maior parte das outras coisas a gente está sempre a mudar, sempre a mudar, sempre a mudar. Gasta-se papel, gasta-se tinta, gasta-se tudo que a gente tem à mão para remodelar tudo, não é? Agora já não é DG e DC, é DG, muda-se tudo. Antes era DGEBS e antes foi DEB, e depois foi DES. Eu trabalhei em todos, devo dizer-vos, portanto sei destas coisas todas. Depois temos o dicionário terminológico, que é um dicionário fantástico. Devo dizer-vos que neste momento ele é utilizado, eu creio que em vários pontos do mundo que fala a língua portuguesa e provavelmente nós em Portugal não estamos a valorizar tanto quanto eu o vi valorizado no Brasil, em África, em Macau. E o Programa de Português do Ensino Básico de 2009. Efetivamente, eu não pus ainda as metas, ainda que tenha colocado como uma das referências que vos mostro aqui as metas. Ora bem, estes são os meus documentos, o meu enquadramento curricular em termos de trabalho que tenho utilizado tem sido este. Ora bem, falando agora de pressupostos teóricos e opções metodológicas, há dois grandes pressupostos teóricos que estão relacionados diretamente com opções metodológicas e que aqui estão. Trabalho principalmente com uma base linguística, obviamente que é, e com uma base na didática do português. Linguística e didática de português são as minhas áreas realmente de eleição para trabalhar. E na linguística, a principal trabalho que tenho feito e desenvolvido, em termos até de produção de materiais, tem sido questões de referência nominal e de referência temporal. A minha própria investigação, neste momento, centra-se na referência temporal e na expressão do tempo e na localização temporal. Portanto, sou uma aficionada do tempo. E quero vir a ver até aos 100 anos. Tem sido, portanto, um objeto, estes assuntos têm sido objeto de descrição e explicação teóricas, fundamentalmente nos domínios da semântica, da pragmática e da linguística textual, como vos disse no início. A outra área que se conjuga diretamente com esta é, obviamente, a da didática do português, em que o meu principal esforço tem sido recontextualizar os termos que saem de um lado e têm que ser depois recontextualizados, transpostos para a sala de aula sob a forma de programa, de material didático para os alunos, de trabalho direto com os alunos em sala de aula. Por isso, esta parte de recontextualização vai ser aquilo que vos vou talvez mostrar um pouco nas atividades que vos vou mostrar no terceiro ponto da apresentação, que são os casos do ensino explícito da gramática. É a recontextualização
de conceitos da semântica, da pragmática e da linguística textual, e o entendimento de que a gramática deverá ser objeto de ensino e aprendizagem explícitos. Eu digo aos meninos e digo aos professores, vamos fazer uma aula de gramática. Não temos medo da gramática, porque a gramática pode ser uma coisa fascinante. E nós podemos fazê-la fascinante se conseguirmos ter atividades que sejam bons desafios para os alunos. Portanto, eu sou por ensino explícito da gramática. Envolvendo um trabalho que implica articulação entre diferentes planos de intervenção pedagógica. Isto quer dizer que não interessa se há determinado tipo de modas ou determinado tipo de programas em vigor. O que interessa é que no percurso de aprendizagem que eu estou a fazer com os alunos, aquilo que eu devo fazer em determinada altura é uma aula tradicional em que o que os vou pôr a fazer é memorizar e dizer, olha, por exemplo, a flexão verbal não há outra maneira, não é? E noutras alturas vou pô-los a fazer a oficina de gramática, porque o que é preciso é descobrir como é que a língua funciona. E haverá outras alturas em que vamos cantar juntos, e haverá outras alturas em que vamos fazer teatro e estamos a fazer gramática. A gramática passa por tudo, porque a gramática sustenta a linguagem. Portanto, eu faço gramática sempre que eu quiser fazer e sempre que for necessário que os alunos a façam para aprenderem melhor. Portanto, estas são, digamos que, as duas linhas em que o meu trabalho se tem concretizado, a linguística e a articulação com a didática do português. Ora bem, agora, que papel é que eu tenho dado à linguística? Não é, a palavra agora não vai ser minha, vai ser a dos autores que investigaram mais sobre isto e que já têm reflexão feita sobre o assunto. Em 1989, Malaca Casteleiro dizia que formar professores de língua portuguesa com linguística como? Chamava a atenção para o facto da linguística não estar a ser utilizada pelos professores como um instrumento que lhes poderia servir para melhor fazerem compreender aos alunos o funcionamento e a organização da língua. Eu devo-vos dizer, fazendo aqui um parênteses, que na altura da terminologia linguística da Tlebs, havia professores que agarravam na Tlebs e davam aos alunos. Isso é a coisa mais aberrante que se pode fazer. Quer dizer, isso é de facto matar a gramática, matar a linguística e matar o ensino. Portanto, mais valia não fazerem nada, mais valia usar engenho e arte e fazer outra coisa, mas aquilo não. Portanto, está perante vós alguém que não defende de todo que se agarre na linguística tal como ela é feita, concebida, desenvolvida na universidade, na academia, na investigação e diretamente para a sala de aula. Nunca. Portanto, Malaca Casteleiro, acho que era um investigador em linguística, teve este cuidado. Acho que é bom que nós o tenhamos também. A outra relação que gostaria de ver aqui estabelecida foi feita por Fernanda Irene Fonseca, assim uma espécie de mentora que eu tenho há muito tempo, e a propósito num congresso internacional de didática da língua e da literatura, dizia ela que não se pode separar o ensino da literatura do ensino da língua, do ensino da gramática neste caso, porque estamos a trazer as coisas aqui para a gramática. Não se deve separar uma coisa da outra. Não se trata de ensinar língua mais literatura, ou de ensinar língua e depois literatura, mas de ter consciência de que faz parte da competência do falante e está nela fundamentamente enraizada desde as fases mais precoces da aprendizagem linguística a capacidade de explorar as amplas virtualidades cognitivas e lúdico-catárticas de uma relação autotélica com a língua como fim em si mesmo. E é isso que faz com que as crianças gostem de brincar com a língua. E é isso que faz com que nós, quando eles são pequeninos, gostemos de lhes cantar canções de embalar. É a relação direta com a língua. É aquilo que faz com que nós consigamos conceber a língua como alguma coisa que não tem por fim, e é outra característica da linguagem, não tem por fim só informar, tem por fim valer para nós pensarmos melhor e para nós tirarmos partido dela para nós próprios. É autotélica, no sentido em que o fim da língua é para nos fazer ver o mundo, é para conseguirmos que o mundo, os limites que o mundo nos dá, são os limites que a nossa língua tem. Se eu não consigo ter uma língua que capte o mundo, eu não consigo ver o mundo. Vou-vos dizer uma coisa engraçada. Vivo num sítio onde, tenho que vos contar esta história, vivo num sítio, mudei para o campo, estou num sítio fantástico, ao pé de Sintra. E eu gosto imenso de chá de erva de São Roberto.
E comprava chave de erva de São Roberto. E tenho assim um terrenozinho, não é? E um dia, há lá um senhor que trata lá da horta e eu disse, São Manel, eu gostava imenso de ter a chave de erva de São Roberto, porque eu ando a comprar a erva de São Roberto, e diz-me, minha senhora, tem erva de São Roberto para aí? E vai comprar a erva de São Roberto, e eu, onde está? E ele lá me apontou, e realmente a erva de São Roberto cresce, vou-vos dizer, eu que tenho imensa erva de São Roberto, cresce lá no meu terreno, como se fosse erva daninha. Nunca a vi, não existia. Entendem o que eu quero dizer? Passou a ter nome, passei a saber o que é, e o mundo abriu-se à minha volta. A linguagem faz isto, dá um nome às coisas, e eu passo a vê-las. E as coisas estavam lá, mas eu não as via, nem tinha palavras para elas, não é? Neste caso, eu estive num patamar um pouco superior àqueles em que nem sequer o objeto existia. O objeto existia, mas eu não o sabia conhecer. Portanto, era quase como se não existisse. Eu tinha uma palavra e o objeto existia, mas eu nunca tinha ligado a palavra ao objeto. O que eu comprava era aquilo seco, não é? Comprava um pó seco, umas ervas secas, não sabia. Mas passei a usar a erva que cresce e que eu reconheço. Mas há crianças e há adultos que nem sequer sabem que existe o objeto, quanto mais saber que existe a palavra. E às vezes ouvem as palavras, e é isso que a linguística tem de mal, ouvem as palavras e passam-lhes ao lado. O que é que aquilo quer dizer? Por exemplo, eu vou-vos falar de uma palavra hoje, anáfora. Eu não vou usar a palavra anáfora com uma criança de 6 anos. O quê? Vai passar-lhe ao lado. Mas vou começar a trabalhar aquele conceito. E um dia, brevemente, quando ele ouvir a palavra anáfora, as coisas já vão fazer outro sentido, não é? Eu tenho outras maneiras de dizer as coisas. Ou seja, as palavras estão lá, é preciso que eu as encontre. E o que Chomsky dizia, e isto é uma coisa conhecida, é que é errado pensar que é uma característica da utilização da linguagem o desejo o facto de transmitir informação só. E Fernando Irene Fonseca, outra vez, refere que associa a linguagem à função lúdica e à função negativa. E diz ela assim, associa a função lúdica como aquelas canções, o pico-pico sarapico, não é? Ou maçarico, eu dizia sarapico quando era miúda, agora vi maçarico. E a função narrativa era uma vez, ao hipotético inventário de 7 funções da linguagem, proposto por Halliday, e que estão presentes na concepção da linguagem que para si próprio constrói uma criança na fase em que aprende a falar. Ora, Halliday fala de 7 funções da linguagem e Fernando Irene, e nisso talvez a partir daí ela tenha começado mesmo a ser a minha grande mentora, disse que, mas faltam 2, falta a função lúdica e falta a função narrativa. E é a partir de agora que vos vou começar a falar do jogo e a gramática, porque na realidade eu acho que a língua tem muita função lúdica, tem muita função narrativa e é isso que faz com que nós gostemos, porque a gente, para gostar, alguma coisa de ludicidade as coisas têm que ter. Tem que ter alguma coisa que nos dê prazer. E o espírito do jogo é também um espírito de prazer. Às vezes, de grande sofrimento. Mas o prazer e o sofrimento andam juntos. E então, o espírito do jogo está lá. Ora bem, e vou começar ainda, mais uma vez, a referir Fernando Irene, que é a linguagem como a função lúdica da linguagem está lá, e ela diz que o mundo que referenciamos, isto é, a relação que estabelecemos com a realidade através da linguagem, é constantemente alargada e transformada. Olhem o meu campo com a minha rica erva de São Roberto, a alargar-se. Nas palavras de Fernando Irene Fonseca, este alargamento e transformação ocorrem por explosões sucessivas de natureza cognitiva, lúdica e estética. E diz ela, poética, para englobar num só termo os outros 3. Isto ficou sempre na minha cabeça. Poética. A poética e a estética andam juntas. E a função lúdica e a função cognitiva também. A gente aprende quando gosta. Não nos imponham coisas que não gostemos, porque a gente não aprende se não gostar. Penso eu. Às vezes aprendemos porque não gostamos, para depois gostar. É verdade que não é tão fácil assim. Ora bem, e volto outra vez a Wittgenstein com quem abri. Diz ele que o jogo e a gramática são alguma coisa que estão muito, muito, muito próximas. Na gramática filosófica, diz ele, compara um jogo a gramática, a língua a um jogo, com regras fixas. E a gramática descreve o uso das palavras nessa língua. Portanto, assim,
tem de algum modo a mesma relação com a língua que a descrição de um jogo, as regras de um jogo têm com o jogo. A gramática tem com a língua a mesma relação que as regras de um jogo têm com o jogo. Ou seja, a gramática descreve a língua tal como as regras do jogo descrevem o jogo. É isto que Wittgenstein diz. E quando estudamos uma língua, encaramos-la como um jogo com regras fixas. Comparámos-la, medimos-la em função de um jogo desse tipo. E diz mais, a questão, o que é uma palavra, é análoga à questão, o que é uma peça, por exemplo, no jogo do xadrez. E diz mais, diz que, e dizemos nós, e nós sabemos que com um número finito de peças, e nós só temos 26 letras agora com o novo acordo, 26 letras, conseguimos fazer um número infinito de frases, palavras, não é? Portanto, com um número finito de peças, conseguimos fazer um número infinito de jogadas. É verdade isto? Podemos jogar um jogo com infinitas jogadas. E podemos dizer a língua com infinitas palavras e com infinitos textos. É isto que me aproxima cada vez mais da ideia de de ligar o jogo à gramática. Mais para a frente ainda, e estou ainda a falar das opções, eu sei, vocês estudem mais... Eu vou fazer o seguinte, acho que é importante que vos diga algumas coisas. Por outro lado, é importante que vos mostre os casos que eu tinha trazido. Mas todos os casos que vos vou mostrar estão disponíveis na internet. Uau! E, portanto, vocês depois podem ir ver. Eu vou escolher um só, está bem? Acho que vai ser assim. Mas depois têm acesso à comunicação toda, não é? Pronto, então nessa altura depois vêm. Mas é que era importante que vos dissesse ainda costumo dizer, sabe, pessoas têm livros de cabeceira, eu tenho alguns, este é um dos livros que eu tenho à cabeceira, que é A Alice no País da Linguagem, da Marina Yagel, vocês já devem conhecer. É assim daqueles livros que eu acho que eu uso desde esta altura, desde 90 e muito poucos anos, assim que ele saiu cá, eu comecei a usar este livro. Na altura trabalhávamos do pé à criança em atividade lúdica, portanto aqui fazia mesmo sentido. E dizia lá assim, a indissociabilidade entre jogo e língua, regras e transgressão das regras. Estamos a entrar naquilo que vai depois coincidir com aquilo que vos vou falar a seguir. A Alice, no País da Linguagem, ela defende que o jogo está na língua e reciprocamente. E defende mais, defende que o homem é feito para o jogo. Mas isso eu não disse. Há duas orientações aparentemente contraditórias no jogo, diz ela. Por um lado, a ideia de elasticidade, de margem de manobra. Por outro, a ideia de regra e de ligação precisa. Esta é a ideia do jogo e esta é a ideia também da língua. Regra e transgressão à regra. Regra e manobra. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que manter as coisas dentro de um certo quadro que os outros entendam, caso contrário já não é língua. O que é próprio do jogo é conjugar a turbulência e a regra, a liberdade e o vínculo. A linguagem está submetida a vínculos, mas se não pudesse tomar liberdade em relação a ela, seria uma linguagem máquina. E nós vivemos entre isto, entre o vínculo e a turbulência, o vínculo e aquilo que nós podemos transgredir. E aquilo que faz a língua é exatamente isto. Aquilo que faz com que eu possa fazer o tal infinito número de palavras, o infinito número de frases, é exatamente eu poder, com as regras, transgredir e explodir e transformar. E aqui acho que estou a entrar já numa zona que é aquilo que tem a ver com a gramática no contexto educativo. Com estes pressupostos teóricos, como vamos trabalhar a gramática? Ora bem, agora é um pouco ainda a noção de gramática com os alunos. Até agora não falei na gramática como competência, aquilo que eu tenho que trabalhar com os alunos, agora vou passar a falar como competência. A gramática normativa e competência gramatical. Portanto, a gramática no contexto educativo, nós teremos sempre de ver estes dois lados, ou pelo menos essa é a minha perspectiva quando encaro a gramática. A gramática normativa e competência gramatical. A gramática normativa é o vínculo, a competência gramatical pode ser a transgressão, mas mantém sempre o vínculo, caso contrário ninguém vai entender o que eu vou fazer ou o que eu vou dizer. Portanto, pode ser perspectivada como gramática normativa, gramática destinada a regir o uso considerado correto do português e em conformidade com o conceito de competência gramatical, segundo a interpretação que dele faz, o quadro comum de referência para as línguas, e eu trago, porque ele é aquilo que nos
orienta em última instância relativamente à construção de programas de português, por exemplo, enquanto conhecimento dos recursos gramaticais da língua e capacidade para os utilizar. Eu conheço e tenho capacidade para usar. Eu conheço a norma, tenho capacidade de transgredir. Eu só posso transgredir quando conheço. Ou então não estou a transgredir, estou a não usar, não é? Portanto, Chomsky associa competência gramatical à faculdade da linguagem, que dissocia de competência pragmática, e na competência gramatical privilegia-se sobretudo o conceito de gramática como sistema de regras interiorizado, com uma estrutura estabelecida na mente, que determina que para cada frase a sua forma física e a sua significação. Chomsky associa muito a competência gramatical à gramática da sintaxe. A competência gramatical de que vos quero sobretudo falar é uma competência gramatical que também é da pragmática. Portanto, é de todos os planos de funcionamento da língua, desde o fonológico, ao morfológico, ao sintático, ao semântico e ao pragmático. Competência gramatical, na altura em que Chomsky diz isto, era da sintaxe. Nós agora, quando entendemos competência gramatical, entendemos em todos os planos de funcionamento da língua. E é sobre essa competência que penso cada vez que estou aqui a falar das atividades que vos tenho para propor, porque exatamente elas se situam num campo em que já não entrava necessariamente aquilo que era o conceito de competência gramatical de Chomsky, não é? O que entra já num campo que é da semântica e da pragmática e da linguística textual. Ora bem, já agora vou buscar ainda mais uma citação, que é esta passagem da consciência linguística ao conhecimento explícito da língua, que é o domínio da competência gramatical. E que Inês Duarte diz muito bem num livrinho, e eu agora gostava de vos mostrar mais um que está online. Eu começo já a fazer aqui a divulgação de algumas coisas. Ela diz-o neste livrinho. Este livro está online e pode ser descarregado e vocês devem conhecê-lo, mas eu trago para lembrar. Diz ela aqui que uma das coisas que faz da competência, daquilo que é a competência gramatical e aquilo que é a gramática, no sentido em que nós o podemos entender, que é num sentido mais alargado, ela liga-se a conhecimento explícito, liga-se a funcionamento da língua e aquilo que é a gramática designa tanto o estudo do conhecimento intuitivo da língua que têm os falantes de uma dada comunidade, como os princípios e regras que regulam o uso escrito desse conhecimento. Ou seja, estamos sempre o conhecimento de regras e a capacidade de as usar. A gramática normativa diz-me como é que devo usar, a competência gramatical diz-me que os posso usar e a partir do momento que os conheço, eu os uso. E estou quase a passar aos casos. Só passando agora àquilo que tem a ver com metodologia de trabalho. Com base nestes pressupostos teóricos e que na realidade têm a ver sempre com o conceito de competência gramatical e o conceito de gramática e a forma como nós podemos encará-los em termos de ensinar explicitamente a gramática, há formas de trabalhar a gramática melhores do que outras. Aquelas que me parecem melhores para trabalhar a gramática em termos de competência gramatical poderão ser feitas como objeto de estudo em si mesmo e ao serviço do uso oral e do uso escrito da língua, sempre. Mas seria vantajoso desenvolver atividades de aprendizagem, principalmente de aprendizagem pela descoberta, trabalhando a competência gramatical a partir de questões, a descoberta pela questão, que constituam bons desafios para aprender a língua. Portanto, uma das coisas que me parece que vale a pena apostar quando se trabalha sobre ensino explícito da gramática é utilizar algumas técnicas, algumas metodologias de trabalho que permitam que trabalhemos a gramática de uma forma talvez mais inovadora do que o fazíamos há alguns anos atrás. Ou pelo menos que comecemos a utilizar formas que eram menos utilizadas anteriormente. E é o trabalho laboratorial sobre a gramática que, de alguma forma, nós podemos tentar desenvolver mais. Não quer dizer que ele seja obrigatório, mas vale a pena desenvolvê-lo. E, principalmente, trabalhar questões de gramática, questões que funcionem como bons desafios aos alunos. Eu vou, de seguida, mostrar-vos algumas. Já agora, atenção ao trabalho laboratorial. Eu não gosto muito de fazer trabalho laboratorial porque tenho medo de não o fazer bem feito. Mas, por vezes, acho que vale a pena tentar o trabalho laboratorial em termos de oficinas de gramática.
Muito daquilo que nós fazemos, por vezes, não é tanto o laboratório, são passos do laboratório. O laboratório gramatical exige planificação, observação e descrição de dados, treino, formulação de hipóteses, treino e avaliação. Digamos que o laboratório gramatical... 5 minutos? Não pode ser. Está bem, pronto. Então, os últimos 5 minutos eu vou-vos mostrar aquilo que era, talvez, das coisas mais importantes. Não, de qualquer maneira, acho que passei em revista as coisas de que vos queria falar. Estas são... E porquê é que eu passei em revista isto? Com os anos fui-me habituando a que a gente às vezes, eu agora estou a falar aqui, é um comentário que não posso deixar de fazer, a gente às vezes mostra a atividade é interessante, mas depois os outros não a fazem. Às vezes é mesmo preciso dizer porque é que eu faço aquela atividade. E é por isso que vale a pena dizer-vos o que é que está por trás de algumas das coisas que vos vou mostrar agora. O que está por trás de algumas das coisas que vos vou mostrar agora foi o que eu disse até agora e muito mais, obviamente, mas tentei condensar aquilo que para mim tem sido, digamos que, os orientadores de percurso, os meus orientadores de percurso, em termos de trabalho sobre a língua, que por acaso trago-vos trabalho sobre a gramática. Mas obviamente que se eu estive a trabalhar na atividade lúdica, obviamente fiz muitas outras coisas que não necessariamente só atividades de gramática. Ora bem, casos de ensino explícito da gramática. Tinha-vos preparei 6 casos. O primeiro é como se pode retomar a informação quando se fala e escreve. Esta é uma pergunta. Há pouco acabei de dizer, podemos trabalhar com os miúdos, com os alunos. Pensei em casos do primeiro e do segundo ciclos. Fui buscar exemplos obviamente que estamos num contexto em que valia a pena pensar neste tipo de trabalho sobre gramática. E então, esta pergunta pode ser feita no primeiro ciclo e pode ser feita no segundo ciclo. Como posso fazer isto? Segundo caso, afinal, quantas patas há na mata? É outro caso, é uma pergunta. Depois, os casamentos de palavras não é pergunta nenhuma, mas é uma atividade lúdica para os miúdos fazerem. Sobre gramática, muito difícil, por sinal, porque o lúdico pode ser extraordinariamente difícil. Sempre se disse que põe os miúdos a brincar ou põe os miúdos a jogar, nada disso pode ter a ver com facilidade. O lúdico pode ser extraordinariamente difícil. Acho que estas atividades, esta aqui era tão difícil que nunca a consegui fazer com adultos. Quantas patas há na mata. Por isso voltei outra vez a ela. Casamentos de palavras. Com que palavras medimos o tempo? É outra atividade. Uma história com tempos verbais à chinesa e com o léxico na bagagem. Esta última é uma sequência, mas eu tinha escolhido uma das atividades. Ora bem, a referência nominal é aquela que faz com que eu possa perguntar como se pode retomar a informação quando se fala e escreve. É retomar no sentido da palavra que designa o mundo, no sentido do nome. E, neste caso, o que dizem os especialistas, eu vou passar, vocês depois veem, o que dizem os especialistas sobre a referência, o que diz o programa sobre a referência, vão ver depois. Aliás, era bom que esta comunicação desse origem que depois os colegas tivessem mais para ver, não é? Ainda bem, portanto, vocês estão a ver, eu preparei o trabalho todo, mas só fiz metade agora, porque vocês depois fazem o resto. Portanto, o que diz o programa, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, o que dizem as metas curriculares que, por acaso, honra lhes seja feita, fazem referência àquilo que tem a ver com a retoma, a referência nominal e a coesão e a coerência. Este é um bocado das metas que eu fui buscar. Porque o documento aqui tem coisas boas. Portanto, construir dispositivos de encadeamento cronológico, lógico, de retoma e de substituição que assegurem a coesão e a continuidade de sentido. Portanto, a referência nominal pode fazer isto. E já agora vou propor-vos que façam aqui esta atividade, que ela está em construção ainda. Eu ainda não tenho isto ainda não está feito. Eu usei num contexto de formação para ver o caso da anáfora com colegas, vamos ver casos da anáfora e agora estou a transformar numa atividade para o primeiro ciclo, porque já foi transformada numa atividade para o secundário. É mais fácil fazer para o secundário do que para o primeiro ciclo. Por isso ela está aqui ainda a levedar, não é? A crescer. Para explodir. Ora bem, esta pergunta tem várias subquestões. Quantas vezes faz referência? A palavra referência é simples para os meninos pequeninos, não é? Quantas vezes é que eu refiro? Quantas vezes faz referência ao cão no texto a seguir? A segunda pergunta, com que palavras se retoma? Se vai outra vez buscar, não é? Se retoma a informação dada pelo grupo nominal, o cão.
atenção às perguntas, que a gente tem que as fazer muito bem feitas, porque senão não vale a pena fazê-las. As questões que fizermos, temos de saber muito bem o que é que a gente realmente pretende. E aqui o que a gente realmente pretende é saber que eu posso retomar a informação substituindo. Eu quero que eles me digam isso, eu substituo. Eu vou buscar e substituo. As substituições de diferentes níveis, mas estou sempre a ir buscar a mesma informação, a mesma entidade do mundo, é aquele cão. Só que o cão eu designo de muitas maneiras, não é? E podia dizer o cão, ou podia dizer de outras maneiras. E é essas outras maneiras que eu posso aqui usar. O cão da Emma ficou fechado dentro de casa. Ouviu o animal ladrar toda a noite. Devia estar aflito. Muito contente ele ficou quando lhe abriram a porta de manhã. Viu dar salto junto à dona. Vejam a quantidade de vezes que eu retomo o cão. É verdade, não é? Contaram quantas? Vamos ver se contaram bem. Quantas? 4? Não, muito pouquinho. 4, só 4? 6, vamos ver se são 6. 6, então vamos lá ver. Então eu vou buscá-lo. Olha, o cão, o animal, devia estar aflito. Porque português é uma língua de sujeito nulo, não é? Então eu não preciso dizer o sujeito. Mas ele está lá. Ele, se eu estivesse em Inglaterra, diria it should, não sei o quê, it should be, não sei quantos. Bom, ele devia estar, pronto. Muito contente, ele ficou, quando lhe abriram a porta, viu dar salto junto à dona. Ora bem, tenho. Quantas vezes é que retomei? 1, 2, 3, 4, 5. Eu retomei 5 vezes o cão. E agora, esta é a parte de que tenho gostado imenso de fazer, que é o mapeamento dos textos. Esta é uma proposta que eu venho a fazer há vários anos e cada vez estou mais entusiasmada com ela. Os miúdos podem jogar, é geógrafo, com mapas. Isto é um mapa do texto. Quantas vezes é que eu vou assinalar o cão neste texto? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, em que a primeira é o meu primeiro. Este é aquilo que eu diria, se estivesse agora a falar em linguística, este era o termo anafórico. O termo anafórico, não é? Não o antecedente é este, e aquele é o termo anafórico, não é? E entre um e outro estabelece uma anáfora, a relação entre antecedente e termo anafórico. Portanto, o antecedente é o cão. Agora, quantas vezes é que eu vou retomar este antecedente? Vou retomá-lo em o animal, vou retomá-lo ele que não está lá, que é o sujeito nulo, vou retomá-lo ele, vou retomar em lhe e vou retomar em o. Portanto, estou a retomar várias vezes aquele antecedente, estou a fazer com que todas estas expressões, estes grupos, sejam termos anafóricos de antecedente cão. Logo, eu posso fazer um mapeamento deste texto e de muitos outros. Agora poderia dar, o número também é Emma. A dona que me aparece cá em baixo. A Emma podia ser o 2 e a dona era o 2. E por aí fora posso mapear o texto. Com referências nominais posso fazê-lo. Ora bem, a outra atividade é quantas patas há na mata. Tenho algum tempo a atividade? Esta não tenho já, não posso mostrá-la. Só posso mostrar. Que bom. Ela deixa porque vocês vão penar com esta. Eu fiz esta atividade com colegas meus em formação. Olhem, foi uma guerra que desistimos. E eu pensei, isto assim não está bem, eu vou ter que fazer isto de outra maneira. Agora já ponho assim. Primeiro chamava-lhe a atividade Contar com a Gramática. Aliás, saiu agora um livro muito interessante. Contos e Contas. Como é que se chama o livro? Contas, vezes contos, vezes cantos e que mais, que fala exatamente desta grande ligação que há entre o português e a matemática, não é? Entre a gramática e a língua. E então, nesta atividade, eu chamava-lhe... eu espero que isto abra. Por que é que não está a abrir? Sim, está a abrir. Bom, isto aqui é aquela coisa que a gente vai passar, vocês depois veem. Agora vou para baixo para o texto. E para a atividade. Afinal, quantas patas há na mata? Bom, não se lê. Não se lê, pois não. Vocês conseguem ler? Então, se calhar não se lê muito bem. Este é um texto do Sidónio Muralha e o que está aqui em causa é a ambiguidade lexical. O que está aqui em causa, mais uma vez, é a referência nominal. A referência nominal que traz ambiguidade lexical. E se traz ambiguidade lexical, traz a questão dos homónimos.
porque pode trazer também a questão da polissemia. Quer dizer, há uma data de coisas aqui que andam a jogar. Polissemia, homónimos, homonímia, mas tem principalmente tudo isto a ver com léxico. Tem a ver com léxico e com semântica, porque entra no texto, não é a palavra sozinha, é a palavra no texto. Porque as palavras sozinhas também não existem. Existem palavras em textos, não é? Portanto, estamos sempre a ver a palavra no texto. E eu parto do texto. E, obviamente, que vos queria trazer textos. E, quando faço gramática, trabalho sobre textos. Não gosto de trabalhar sobre frases só. Gosto de trabalhar sobre textos, porque a gente fala, nem que seja só uma palavra, que está a dizer texto. Bom, desculpem. Deviam ter dado 1h30. Da próxima vez, já sabem, dão 1h30. Porque assim eu posso mostrar as outras coisas. Bom, caminhada. Agora é um texto lindíssimo, lindíssimo. Nessa mata ninguém mata a pata que vive ali. Com 2 patas de pata, pata acolá, pata aqui. Pata que gosta de matas, visita as matas vizinhas, com as suas 2 patas seguidas de 10 patinhas. E cada patinha tem, como a pata lá da mata, 2 patinhas também, que são patinhas de pata. Afinal, quantas patas aqui há na mata? Façam o favor de me dizer. Patas a sério, não são patas de palavras, porque patas de palavras há muitas. Mas agora vamos ver quantas patas a sério é que há na mata. Olhem, eu já passei por esta situação muitas vezes, agora já tenho a resposta toda, porque já estive a conferenciar com uma pessoa da matemática. E então já tenho a resposta toda. Eu fiz o esquema, eu digo-vos, eu faço Olhem, então eu vou-vos dar a resposta. Se nós contarmos que estas patinhas... Ai, meu Deus, vocês desculpem. Se nós contarmos que estas patinhas que aqui estão são filhas, há quantas? Há 11 patas. É a pata com 10 patinhas atrás dela. Mas se nós dissermos que esta pata é seguida de 10 patinhas, e pode perfeitamente ser seguida de 10 patinhas, ou seja, patinhas de pata, há quantas patas? 6. Portanto, a resposta a isto é um enigma. Digam lá se os bichos não gostam de fazer gramática assim. Isto é um enigma. É melhor, não há enigma nenhum. Isto em matemática, já estive lá a ver em casa, faz-se com uma tabela de 2 entradas, os miúdos fazem as 2 hipóteses do texto. Se for assim, é assim. Um é A, o outro é B. Se for A, eu digo que nessa mata ninguém mata a pata, A. A pata que vive ali, com 2 patas de pata outra vez, A. A pata acolá, pata aqui. Este pata aqui já é a pata do membro, não é? Uma coisa é o membro, outra coisa é a pata. Bicho, ave. A pata que gosta de matas, não é? É a pata. Visita as matas vizinhas com as suas 2 patas, quer dizer que são as patas dela, os membros. Seguida de 10 patinhas, aqui põe-se o problema. Se eu considerar que estas são patinhas filhas, ponho ali um A e passei a ter, nesse caso, as tais 11. Vou passar logo a ter 11. Ela vai seguida com as suas 10 patinhas. Portanto, na segunda estrofe, eu fico com o problema resolvido, porque passei a ter uma pata com as filhas que são 10. São 10 filhas. Mas se não forem as patinhas das patinhas filhas, se forem as patinhas das patas, ela está a ser seguida por 5 patinhas, cada uma com 2 patas, não é? Então eu ali não ponho A, passo à frente, porque passei a ter ali as patinhas só de pata. E cada patinha tem, agora já são as patinhas, as filhas. Portanto, é a patinha filha, não é verdade? A patinha tem, vou pôr um A, como a pata lá da mata, outro A, 2 patinhas também, que são patinhas de pata. Portanto, interpreto o texto, ora pondo as patas bicho, ora pondo as patas bicho e as patas membros de bicho, não é? Quer dizer, se eu puser membros de bicho, eu tenho que contar que são 6 patas. Aquelas patinhas são os membros, conto 6 patas. Se aquelas patinhas forem as filhas, conto 11. Bom, vejam a atividade. Olha, eu digo-vos onde é que ela está, eu vou-me já embora, eu acho que a Madalena vai ficar com isto tudo estragado, porque como é que eu faço isto? Esperem lá. Eu queria voltar, está aqui. Esta atividade está no gramatica.pt, finalmente apresento-vos o gramatica.pt.
durante muito tempo. Está a ficar assim feioso, mas pronto. Este é o meu gramática.pt, que eu estive lá ontem e lá estava ele. É assim uma espécie de meu filho, porque foi criado assim em 2006 para acompanhar a Tlebs. Na altura eu não gostava nada do termo Tlebs, quero dar saber da Tlebs, eu gosto é da gramática, não é? Venham as terminologias, como dizia a Edvige, a gente tem engenho e arte para trabalhar sobre gramática e depois os especialistas que arranjem os termos, a gente depois tratará disso, não é? Eu vejo-me principalmente como professor de português, não como investigadora em linguística, portanto é aqui que eu me vejo, é na gramática, é no uso da gramática ao serviço da língua. Pronto, as outras atividades, como vos digo, vão por aqui fora, os casamentos, Madalena, só mais um bocadinho, é que os casamentos, eu não sei se vocês cá tiveram este CD, eu tive no site, este CD é outro filho, nascido em 2000, de que gostei particularmente de fazer com a Associação Caldeira Cabral. Trabalhámos e fizemos várias atividades que eu acho que são mesmo interessantes. Não estou aqui a dizer nada, mas de facto são giras. E isto é muito interessante para estar cá, eu vou oferecer. Eu tenho imensos em casa, mas na DGIDC descarregava-se diretamente, só que os recursos, eu já não sei onde é que eles estão, não os encontrei, portanto isto descarregava-se diretamente no sítio da DGIDC e foi na altura do computador, aqueles computadores foram para a escola do Magalhães, foi colocado no Magalhães, mas o Magalhães não tinha força para abrir, portanto isto nunca abria, era uma desolação. Então, pronto, paciência com o Magalhães, mas pronto, olha, já agora vou passar para vos dizer que isto estava cá. Os tempos verbais à chinesa vão estar no sítio da APP, vale a pena ser sócio da APP, está lá, só os sócios é que têm acesso, e depois temos o léxico na bagagem, está na DGIDC, estão os materiais de apoio à implementação do programa, trabalhei nisto tudo, foi por isso que elas me convidaram, porque realmente eu gosto destas coisas todas, trabalhei nestes, e finalmente vocês não podem ir embora sem ler este texto. Este texto acabou de sair, eu não o trouxe, num livrinho dos Luís Borges que mandaram do Brasil, estamos aqui todos, mandaram-me do Brasil porque eu gosto muito dos Luís Borges, e ele tem um livro que se chama O Livro dos Seres Imaginários. Imaginem o que ele diz. Oxigã, para já o que será o Oxigã, não sei. Isto é outra história da gramática. Tem que saber o que é o Oxigã. Descartes diz que os macacos poderiam falar se quisessem, mas que resolveram guardar silêncio para que não os obriguem a trabalhar. Espertos são eles. Os busquímanos da África do Sul creem que houve um tempo em que todos os animais podiam falar. Oxigã testava os animais. Um dia desapareceu e levou consigo esse dom. Eu pensei, será que depois disso que apareceu a Torre de Babel? É outra história. Mas a gente depois verá. Eu queria deixar-vos com este texto, porque eu acho que isto vai ser o início de outra coisa que vamos fazer, ou que eu vou fazer, sobre estes bichos imaginários. A última atividade que vos deixei para verem no site da DGIDC tem a ver com os bichos imaginários. Este é outro, Oxigã, não sei quem é. Há um peixe aqui próximo do rio, que é o Axigã, que eu lembro perfeitamente e bem saboroso que ele é. Pensei, o Oxigã será um peixe? Pronto, isto era só para vos dizer a bibliografia. Se quiserem contactar comigo, está ali. Olha, desculpem ter dado tanto tempo, mas... Não, nós queremos só agradecer, gostámos imenso, realmente focou o papel da gramática, também alertou para o aspecto da linguística, porque, e qual o papel da linguística, qual o papel da literatura, fez a ponte e a articulação que há entre estas duas áreas que as pessoas por vezes querem distinguir, mas em termos práticos, se calhar, metodológicos, se calhar, mas efetivamente elas andam de mãos dadas e é difícil falarmos numa coisa sem falarmos na outra. Depois aqui há assim algumas guerras, passamos para a linguística aplicada e por aí fora e vai-se tentando resolver, mas efetivamente uma coisa e outra estão ligadas. Referiu-nos também, falou-nos nos programas, falou-nos nas metas, apresentou-nos alguns casos práticos de como efetivamente se pode trabalhar a gramática sem recurso à metalinguagem, não é? E esses termos como anáfora, etc. E, exatamente. De maneira que eu não sei, só muito rapidamente, se querem colocar alguma questão. Sim. Quantas patas aqui à final? Olá,
patas de bicho, não é? Patas bicho. As patas bicho podem... Não, há duas respostas possíveis neste texto. Eu vi duas. No total pode haver ou 6 patas ou 11 patas. Bicho, ave. Ou 6 ou 11. Qual é? Não sei, estou a dizer, se juntarmos as patas e as patas das patas... Não, mas habitualmente, se a gente lê o texto, tem que dizer, seguida de 10 patinhas, aquela palavra patinhas é, digamos que, a palavra-chave do texto relativamente ao número de patas. Ou nós entendemos, e é nisso que reside a ambiguidade lexical do texto, e eu acho que é nisso que reside a riqueza do texto, que é aquela palavrinha obriga-nos a interpretar de duas maneiras e não há saída. Acho que não há saída. Ou nós lemos como 10 patinhas filhas, ou nós lemos como 10 patinhas, 10 membros de 5 filhas. Faço-me entender? Sim. E tem que ser essa a leitura. E é isso que é a riqueza do texto. Concorda, não concorda? É isso. Depois vejam as outras perguntas que estão lá, porque aquilo há imensa pergunta. Quantas patas é que existem mesmo de patinhas, não é? Se forem 10, se forem 11, dá não sei quantas, dá 22, não é? Se forem 11, dá 22, se forem 6, dá 12, patinhas, patas, membros. Enfim, isto era uma atividade que eu acho que, e estamos no primeiro ciclo, era uma atividade que valia a pena ser desenvolvida com a matemática. Mas eu sou uma fã de trabalhar com a matemática, ainda que nem tenha nunca gostado de matemática, mas é engraçadíssimo isto. Mas o meu marido é de matemática e eu realmente acabo por achar que, de facto, o português e a matemática, então, no primeiro ciclo, pode andar de mãos dadas o tempo todo, com todas as áreas e também com a matemática. E daí que esta atividade foi feita a pensar na matemática, contar com a matemática. E finalmente era quantas patas tem a pata. Mas ainda há outra coisa, desculpem lá, é que depois quantas vezes é que a pátria é referida no texto, que é outra coisa, que é a distinção entre referente e termo que o refere, não é? O referente é a entidade no mundo e a palavra que refere essa entidade no mundo. Aí há imensas vezes, acho que são 13 vezes que são referidas as patas bicho, e não sei quantas vezes referidas as patas membros. Portanto, há referência e há entidade no mundo, tudo só com a palavra pata. Bem, vejam bem como aquela regra de nós com um número com um número finito de elementos conseguimos construir um número infinito de palavras e de textos. É isto mesmo. Acho que era isso que eu queria aqui trazer. Por isso escolhi esta, das outras. Podíamos estar aqui até ao fim. Eu agradeço imenso. Madalena. Não reparei, Teresa, desculpa. Eu também queria agradecer, como a Madalena, a sua presença aqui. Tivemos imensa pena de nos terem sido cortadas as hipóteses de ouvir mesmo os exemplos. Claro que é disso que gostamos. Eu queria dar uma palavra também aos representantes dos outros países lusófonos, porque, na verdade, nas literaturas orais desses países, nós temos também exemplos, não de autor, mas da literatura oral tradicional, por exemplo, aquilo que acabou de falar. Eu estou-me a lembrar... Sim, não, estou a falar das patas. Por exemplo, aqui, para as alunas de literatura infantil, nós temos aquela pergunta, uma meia feita, outra meia por fazer. Diga lá, minha menina, quantas meias vêm a ser? Podem ser meias e meias, não é? Mas existe o mesmo, e há recolhas de contos tradicionais, existe o mesmo, por exemplo, em Moçambique, lembro-me, existe em Cabo Verde, em Angola, Timor não tenho a certeza, mas nas recolhas dos produtos tradicionais também há justamente esta brincadeira, muitas vezes até ligado com outras palavras que pertencem mesmo a línguas locais e, portanto, esse trabalho também pode ser feito. O que eu queria dizer é que, mais uma vez, temos aqui a relação entre língua, literatura, textos, tradição, etc. Temos e jogos interculturais e podemos trabalhar isso, não é? Pois, para além da relação com a matemática, claro, porque sabemos que estes produtos eram para desenvolver o raciocínio. Pronto, mais uma vez, muito obrigada pela participação. O nosso diretor está à espera na sala de exposição. Olha, muito obrigada, não peço desculpa. Gostámos muito de a ter connosco e acho que foi um excelente, e perdoa uma expressão, pontapé de saída para o trabalho que
seguirá depois da pequena pausa que nós vamos fazer para o café, que eu pedia o favor de seguirem as meninas do secretariado, que saberão indicar-vos onde é que é e onde terão a oportunidade de ver a exposição, então, que nós ainda há pouco referimos na sessão de abertura. Muito obrigada a todos.